Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos, Evangelho de Mateus, capítulo 19. A questão do divórcio. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, um só ser. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Os discípulos disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. O casamento foi estabelecido por Deus. Quem recebeu a vocação de não precisar casar, de não precisar de ter uma vida sexual, entende? Glória a Deus por isso. Mas a maior parte de nós somos feitos por Deus para nos casarmos e termos filhos e filhas, uma descendência abençoada, filha de Deus, consagrada a Deus. Jesus e as crianças. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Crianças, como Jesus ama vocês! Como Jesus ama vocês! Aleluia! E nós devemos nos tornar como crianças para entrarmos no reino dos céus. O jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Olha a pergunta desse jovem, a pergunta mais importante que qualquer ser humano tem e precisa fazer. Como obter a vida eterna? Como ir para o céu após a morte? Meu querido e minha querida, só há dois destinos: morreu, é céu ou inferno. Deus já pagou o preço para você ir para o céu, Ele quer te levar para o céu. Mas depende de você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus, que pagou o preço da sua salvação. É a pergunta mais importante da humanidade. O que preciso fazer para ter a vida eterna? Aceitar Jesus como seu Salvador. Você terá o perdão dos pecados e pelo poder da sua ressurreição, você terá a vida eterna. E no tempo certo, se você morrer antes de Jesus voltar, o seu corpo vai ser ressuscitado como o de Jesus. E você receberá um corpo glorioso como o dele. Jesus diz para ele: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Há somente um que é bom: Deus. E Jesus
é Deus. Então Jesus estava falando para ele: você reconhece quem eu sou? Você reconhece quem está falando com você? Jesus lhe perguntou: se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Voltemos à pergunta do jovem rico. Ele disse que tinha obedecido a todos os mandamentos, Na realidade, ao último mandamento, ele não obedecia não. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certamente ele não amava o próximo dele como a ele mesmo, pois Jesus o pôs à prova. Ele amava as suas riquezas, e não queria dividi-las com ninguém. E Jesus o põe à prova máxima, diz: vá, vende tudo que você tem, vem e segue-me. Esta não é uma exigência universal para todo ser humano. Essa exigência foi feita a esse jovem para sondar a profundeza do seu coração, para ele ver o quão egoísta ele era. Ele amava as riquezas. Meu irmão, minha irmã, quem ama as riquezas, tem todos os demais pecados virão segui-lo. O amor à riqueza traz todos os demais pecados juntos. Deus tem de estar em primeiro lugar. O dinheiro é bênção de Deus, mas amar as riquezas, amar o dinheiro, é um pecado terrível, que traz uma multidão de outros pecados. Aí Jesus, os discípulos perguntam: e nós que deixamos tudo para seguir-te, qual será a nossa recompensa? Jesus disse: vocês terão recompensa, todos vocês que deixaram casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, campos, bens materiais, por minha causa, receberão 100 vezes mais, já aqui na terra, e herdarão a vida eterna. Quando você se converte, você faz parte de uma família de muitos e muitos milhões de irmãos. Você tem muitos e muitos milhões de irmãs, pais e mães. E Deus quer que você tenha uma vida abundante também em termos materiais, para que você possa abençoar o reino de Deus. Jesus não nos proíbe de batalharmos para ficarmos ricos. Jesus não é contra a riqueza. Ele diz: põe o teu coração nos céus e use tudo que você tem, tudo que Deus permitir que você tenha, para fazer um grande tesouro lá no céu. Se você é rico e usa a sua riqueza para abençoar os pequeninos, para fazer a obra de Deus, você está sendo rico lá no céu.
Agora, se você usa a riqueza só para você e para sua família, você está sendo egoísta, você está amando o dinheiro. Ame a Deus e consagre toda a sua vida a Deus. Você terá recompensa eterna da vida eterna e você terá recompensas aqui também. Participará de uma família muito grande, cheia de amor, e terá recompensas materiais também, porque Deus cuida de nós. Louvado seja o seu nome. Amém.